Se liga no vídeo que eu vou colocar aqui do lado, que eu fiz para um cliente real, eu gastei menos de 2 horas e só usei inteligência artificial gratuita. Se liga aí. Chega um momento em que a gente cansa de tentar 1000 dietas e nada mudar. E aí, você descobre que o problema não era você, era o método. Bari7 é a primeira cápsula bariátrica do Brasil, 100% natural, com ingredientes selecionados para acelerar seu emagrecimento de forma saudável e segura, sem dietas malucas, sem passar fome, sem aquele efeito sanfona que destrói a autoestima. Milhares de mulheres já escolheram o caminho inteligente para emagrecer. Sua nova rotina começa com uma cápsula. Clique agora e descubra como o Bari7 pode transformar sua vida. Muito legal, né? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todo o processo de criação desse vídeo, todas as ferramentas de inteligência artificial que eu usei. Basicamente, chegou um pedido para fazer um vídeo de um produto de encapsulado que é um emagrecedor. E aí tinha um roteiro lá muito simples que descrevia algumas cenas. Eu criei as imagens desse roteiro, mas eu vi que estava faltando alguma coisa. Eu vi que as cenas estavam muito longas para a quantidade de imagens que tinha ali. A ideia inicial era fazer um vídeo com imagens estáticas, então enquanto eu tinha uma locução lá falando sobre o produto, iam aparecendo as imagens estáticas ou então imagens de banco de dados, né, de banco de imagens que a gente poderia fazer o download, mas eu vi que a gente podia fazer com inteligência artificial todas as cenas. Eu pensei nas imagens que eu tinha gerado do primeiro roteiro e imaginei que eu poderia gerar algumas imagens complementares para poder gerar esse vídeo final. E eu vou te mostrar aqui as imagens que eu utilizei aqui para o vídeo. Algumas eu acabei não usando. Basicamente eu gerei as imagens no Whisk de forma gratuita. Se você não sabe como fazer isso, tem um vídeo no canal que ensina como gerar essas imagens. Depois de gerar todas as imagens, eu tinha que escolher qual era a IA que eu ia usar para poder fazer o movimento, né? Transformar elas de imagem para vídeo. Eu tinha algumas opções, eu poderia utilizar o VO3, eu poderia utilizar o Kling, eu poderia utilizar o Runway, mas eu escolhi utilizar o Grok, porque o Grok ele tem uma vantagem que ele é muito rápido e ele é muito bom com essas imagens orgânicas. Então, esses movimentos orgânicos de pessoas, ele fica muito bom. Algumas imagens aqui eu poderia ter ajustado melhor o prompt e tal, mas como eu tinha pouco tempo para poder gerar esse vídeo, eu acho que o resultado ficou muito bom pelo pouco tempo. Se a gente tem, assim, uma semana para fazer um vídeo, a gente vai refinar o prompt, vai refinar cada animação, aí a gente consegue um resultado melhor. Mas pro tempo que a gente teve para poder fazer esse vídeo, eu acho que o resultado ficou bem bom. Então, basicamente, eu gerei essas imagens aqui no Whisk que eu vou mostrar. Aqui dentro do Whisk, eu usei... Primeiro eu gerei um prompt, né, para gerar uma personagem principal pro vídeo. E eu escolhi dessas duas aqui que gerou essa mulher. Então eu já joguei ela aqui como referência. E a partir disso, eu fui gerando as outras cenas com ela. A princípio, o vídeo ele teve essa cena, a cena do produto, a cena dela com o resultado final, uma cena do laboratório, e aí foi na hora que eu comecei a perceber que o vídeo estava pobre, que estava com poucas cenas, e aí eu comecei a gerar outras imagens aqui que eu poderia usar, algumas não deram certo, e aí eu fui gerando as imagens aqui, tudo que eu entendia que poderia entrar no vídeo. Algumas imagens eu gerei para testar, não gostei da ideia, eu acho que não fazia sentido com o roteiro, eu acabei não utilizando. Mas vocês podem ver aqui ó, que foi tudo gratuito aqui, tudo baseado nessas referências aqui. Ó. E com todas essas imagens em mãos, eu comecei o processo de animação lá dentro do Grok. Aqui dentro do Grok é muito simples de fazer as animações. Você pode ver que eu tenho todo o roteiro aqui do vídeo, todo o vídeo aqui pronto, aqui todo animado. E eu vou mostrar aqui como fazer essa animação e você vai ver como é rápido. E gratuito, né? Você não gasta nada para fazer aqui. Então dentro do Grok você tem até os planos aqui que você pode assinar. Mas eu vou te falar, eu fiz esse vídeo completo e não me deu nenhuma limitação. Eu gerei várias imagens, eu repeti algumas imagens que eu não gostei. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu repeti ela 2 vezes. Eu não gostei da primeira versão, não gostei da segunda, só na terceira. Então, várias dessas cenas foram feitas várias vezes. Essa daqui também eu fiz mais de uma vez. São 29 cenas. E vamos botar aqui que de umas 10 aqui eu fiz pelo menos 2 vezes. Então foram mais de 40, 50 cenas aqui que eu gerei aqui de animação.
que não teve nenhum tipo de limite, nenhum tipo de travamento. Para fazer uma animação aqui no Grok é muito simples, né? Você vem aqui no Imagine e aí você simplesmente só vai subir uma imagem aqui. Muitas vezes você não vai nem precisar colocar prompt. Daquelas 30 cenas lá que eu fiz, eu devo ter escrito 3 ou 4 prompts. O resto foi tudo do jeito que a IA entendeu que era para fazer a animação. Quando eu estava gerando a imagem lá no ISC, e você precisa ter essa malandragem, você precisa imaginar como é que a IA vai entender o que é que você quer. Como é que eu vou gerar a imagem estática para que ele faça o que eu quero. Por exemplo, essa imagem aqui eu quero essa mulher correndo. Se eu fizesse ela em pé, parada, sem estar nessa pose de corrida, talvez a IA não entendesse o que é que eu queria. Então eu já fazendo ela na pose de corrida, ela já sabe que ela precisa fazer o movimento dela correndo. Se você está gostando do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É muito importante isso para eu continuar produzindo conteúdo. E você já sabe, para participar da nossa comunidade no WhatsApp, basta clicar no link que está nos comentários fixados e na descrição. E se você está assistindo pela TV, aponta o celular aqui para o QR Code que você vai cair direto dentro do nosso grupo. É gratuito, não paga nada e lá a gente fala sobre IA 24 horas. Então, basicamente, para gerar a animação aqui dentro do Grok, vamos lá, vamos refazer algumas animações aqui só para vocês verem como é simples o processo. O fato de eu simplesmente anexar aqui, ele já começa a fazer o upload aqui, gerando um vídeo. Não vou nem fazer corte aqui para vocês verem como é simples e rápido, né? Você joga a imagem e olha em quanto tempo ela vai gerar o vídeo. Sem corte, hein? Pronto, já gerou o vídeo. Ela deu um errinho ali no começo da geração, né? Da corrida, ela dá um pulo ali. Mas assim, não gostou? Clica aqui de novo, fazer vídeo. Quantas vezes quiser. Pelo menos eu não tive nenhum tipo de limitação. Depois, digamos que você gostou dessa imagem, você vai aqui, pede para dar o upscale, e aí você faz o download aqui, clicando em baixar. Se a gente for ver aqui as imagens, né, que eu gerei, vou mostrar aqui algumas que eu refiz. Essa daqui, por exemplo, eu usei esse prompt, por quê? Nessa daqui não tinha prompt, olha o que aconteceu. A câmera ficou parada e ela veio em direção à câmera. Só que não era isso que eu queria. Eu queria que a câmera meio que acompanhasse ela junto. Então, eu gerei um prompt aqui dizendo: mulher anda calmamente pela praia e a câmera vem andando junto para trás. Que foi exatamente o que ela fez. Eu subi a imagem, não fez do jeito que eu queria. Eu joguei um prompt muito simples em português e gerou a imagem exatamente como eu queria. Eu simplesmente fiz o download. Deixa eu ver outra imagem aqui que teve algum problema. Ah, essa daqui do pão. Essa daqui do pão, a primeira animação não fez muito sentido para mim. Ela corta o pão, junta o pão de novo e abre de novo. Errado, a animação não tá. Mas não era isso que eu queria. Eu queria que ela desse uma mordida no pão. Então, a segunda já fez o que eu queria, só que achei que o movimento ficou muito rápido. E aí, como é gratuito, eu escrevi um prompt aqui bem simples também. Ó. Ela come um pedaço do pão e mastiga de forma pensativa. Eu fiz a terceira opção e na terceira opção já fiquei satisfeito. Tem algumas coisas que, assim, não só essa IA, mas a inteligência artificial em si tem dificuldades em fazer. Por exemplo, eu queria simular que ela estava com dificuldade aqui de fechar a calça, porque a barriga dela estava grande e aí ela não estava conseguindo fechar. Para ser bem sincero assim, todos os movimentos que a IA fez, para mim, não ficaram legais. Vamos lá. Eu testei esses 3. Mas eu entendi que não ia fazer e eu estava com pouco tempo. Eu usei essa daí, que foi a primeira que gerou. Mas foram 3 tentativas. Eu poderia tentar mais vezes, melhorar o prompt, jogar no chat GPT para gerar um prompt mais completo, para jogar aqui. Poderia. Só que, como eu falei, para o que eu queria fazer, resolvia e eu estava com pouco tempo. Então, eu tentei 3 vezes, não consegui, abandonei a ideia. A maioria das cenas vai ficar pronta de primeira, são rápidas de fazer, então você pode ficar testando ali se não ficou exatamente como você quer. Essa daqui do relógio talvez foi a cena mais complicada, porque eu precisava mudar o número e o movimento da mão ser perfeito, então aqui eu tive alguma dificuldade e aí eu fui gerando, fui tentando com prompt, e aí quando eu vi que a IA ia ter alguma dificuldade, eu meio que
Na edição fiz alguns cortes ali para poder ficar um movimento mais natural, mas aqui nessa terceira tentativa já daria para usar. Ó. Ele muda do 6,59 para o 7, a mão vem e meio que aperta o relógio ali. Essa daqui é uma cena dos produtos, né, saindo da cápsula. Quando eu joguei de cara aqui não ficou legal, né? Ficou um negócio todo espalhado. E aí eu joguei esse prompt bem simples, né? Os ingredientes no vídeo eles saem da cápsula, mas aqui no vídeo eles entram. E lá na edição eu coloquei uma câmera reversa, né? Então lá no vídeo final os ingredientes estão saindo da cápsula. Porque seria muito mais difícil eu gerar uma imagem de uma cápsula fechada e ele entender que dentro dessa cápsula teria que sair vários produtos. Então eu já gerei a cena final, pedi para ele fazer o movimento contrário e na edição eu fiz o movimento reverso. Então, basicamente, essas são as cenas que eu gerei para o vídeo, mas como eu mostrei nesse nível de vídeo aqui, o máximo de tentativas que eu precisei fazer foram 3 tentativas, né, em poucas dessas imagens. A maioria foi de primeira. E assista esse vídeo aqui, que ele vai te manter na jornada de conhecimento para aprender inteligência artificial.